Expansão da consciência. Expansão significa ampliar, aumentar, estender. E consciência pode ser definido muito simplificadamente como a forma como a gente se relaciona com o mundo ao nosso redor. Então, expansão da consciência significa a gente olhar para a realidade a partir de um outro ponto de vista. E o que acontece quando a nossa consciência se expande? A gente se dá conta de que aquilo que a gente entendia como realidade era só a ponta do iceberg. Era só uma perspectiva muito limitada da realidade como um todo. Então a gente passa a se relacionar com o mundo de uma forma diferente. É como se você estivesse jogando um jogo sem ter a menor ideia do que você estava fazendo, completamente confuso e perdido. E de repente, tudo começa a fazer sentido, como resultado da compreensão dessa nova realidade. Mas como é que a nossa consciência se expande? A nossa consciência se expande quando a gente se dá conta de que, para além da dimensão externa da nossa vida, existe também uma dimensão interna. Então, por exemplo, quando você olha para uma imagem, essa imagem desperta em você sensações, desperta em você pensamentos. Mas quem é que está olhando? Quem é que está pensando? Quem é que está sentindo? Essas perguntas, elas tiram o nosso foco dessa dimensão externa e direcionam o nosso foco para dentro. Mas dependendo do seu estado de consciência, esse pode ser um exercício não tão agradável, porque você pode dar de cara com uma mente barulhenta, cheia de pensamentos que te causam ansiedade, que te causam tristeza, que te causam medo. Mas não basta só olhar para dentro. Lembra, expansão significa ampliar o seu olhar, significa ter coragem de olhar além desses sentimentos que nos trazem algum desconforto. Como é que a gente faz isso na prática? A gente questiona as nossas crenças. As nossas crenças são ideias que você considera como sendo absoluta verdade. Então pense aí em qualquer situação que te faça sofrer, em qualquer situação que desperte em você um sentimento de angústia, um sentimento de tristeza, um sentimento de medo. Essas situações são aquelas que nos empurram para o crescimento, porque chega uma hora que a gente fica cansado de sofrer, que a gente não aguenta mais. E é nesse momento que a gente está pronto para se abrir, para questionar aquela crença que a gente tinha com relação a essa situação. Quando a gente fala sobre crenças limitantes, dá a impressão que o nosso trabalho vai ser sem fim, porque a gente tem milhares de crenças limitantes de uma vida. Mas a verdade é que existem 3 crenças principais que nos impedem de enxergar a verdade a respeito de qualquer situação. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui. Outra forma da gente olhar para isso é a gente perceber que o que causa o nosso sofrimento não é a situação em si onde a gente está envolvido, mas os pensamentos, os julgamentos que a gente tece na nossa mente a respeito dessa situação. Então vamos supor que você brigou com o seu parceiro ou que você brigou com qualquer pessoa. O que te faz sofrer não é a briga em si, mas são todos os comentários e julgamentos que você faz na sua mente depois que aquele evento acabou, depois que a briga já acabou. Você começa a se perguntar se esse relacionamento vai terminar por causa dessa briga, você começa a alimentar a sua raiva, retomando na sua mente as coisas que a outra pessoa te falou, você começa a pensar no que você poderia, no que você deveria ter dito em resposta, mas você não fez. Ou seja, é uma confusão mental que não te ajuda em nada em resolver a questão em si que foi a briga. Qual seria então uma alternativa para a gente resolver essa questão? A gente tem que tirar o nosso foco de atenção de qualquer pensamento que nos coloque numa posição de vítima dessa situação. Quando a gente se coloca na posição de vítima, a gente abre mão, a gente entrega a nossa real natureza de criadores da nossa realidade.
mas esse é um assunto para um outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir. Muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!